Imagine inserir o cartão numa caixa multibanco, ver a transação falhar e ainda assim o dinheiro sair. Agora imagine repetir isso noite após noite, sem alarmes, sem alertas, sem perguntas. Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem barman australiano que em poucos meses passou de turnos nocturnos atrás de um balcão para hotéis de luxo, viagens internacionais e uma vida que parecia saída de um filme. Mas nenhum dinheiro infinito dura para sempre. Este é o caso de Dan Saunders, o homem que explorou um bug numa ATM até a realidade cobrar o seu preço. Dan Saunders era um jovem comum, na casa dos 20 anos, a viver numa pequena cidade do estado de Victoria, na Austrália. Trabalhava como barman. Horários longos, salário modesto, uma vida simples, sem luxos nem grandes perspectivas. Como milhões de outras pessoas, vivia de ordenado em ordenado, equilibrando contas e frustrações do dia a dia. Nada indicava que o seu nome ficaria ligado a um dos bugs bancários mais curiosos da história recente da Austrália. Tudo mudou numa noite banal, quando decidiu parar numa ATM para levantar dinheiro. Era por volta da 1 da manhã, quando Dan tentou fazer uma transferência numa ATM do National Australia Bank. A máquina indicou erro. Transação cancelada. Nada de anormal. Mas no dia seguinte, ao verificar o saldo, algo estava errado. O dinheiro tinha sido transferido. Intrigado, voltou a testar. Sempre de madrugada, sempre no mesmo horário. Dan percebeu então o padrão. Durante a noite, algumas caixas multibanco funcionavam temporariamente desligadas do sistema central. As transações falhavam no ecrã, mas eram processadas mais tarde. Isso permitia transferir dinheiro de uma conta com limite para outra e levantar valores que, tecnicamente, não existiam naquele momento. No início, testou pequenas quantias. Funcionava sempre e ninguém parecia notar. Com a confirmação de que o bug era real, Dan passou a regressar repetidamente à mesma ATM, sempre durante a madrugada. Os valores aumentaram rapidamente. Centenas tornaram-se milhares. Em cerca de 5 meses, Dan movimentou entre 1,6 e 2 milhões de dólares australianos. A sua vida transformou-se por completo. Viagens internacionais, hotéis de luxo, restaurantes caros, festas constantes e até o aluguer de jactos privados para impressionar amigos. Para quem via de fora, parecia apenas alguém que tinha ficado rico. Mas Dan sabia a verdade. Aquele dinheiro não era dele. Era temporário e estava a ser registado. Com o passar do tempo, a euforia deu lugar à ansiedade. Cada chamada desconhecida parecia uma ameaça. Cada carta no correio parecia o fim. Cada sirene soava perto demais. Dan começou a sofrer de insónias e crises de ansiedade. Sabia que o sistema podia falhar, mas os registros não desaparecem. Eventualmente, o banco detectou irregularidades graves. Auditorias internas foram abertas e o rastro de transações levou diretamente até ele. Não havia como escapar. O fim não chegou com uma detenção espetacular. Chegou com investigações bancárias e com o peso da consciência. Dan Saunders foi processado por fraude e uso indevido do sistema bancário. O caso tornou-se manchete nacional. O bug da ATM passou a ser estudado como exemplo de até onde uma falha informática pode ir quando encontra alguém disposto a explorá-la. Dan foi condenado e perdeu tudo o que construiu sobre aquele erro. O caso de Dan Saunders deixa uma pergunta inevitável. O que farias se descobrisse um bug que te desse dinheiro infinito? A verdade é simples. Não existe dinheiro grátis. No sistema financeiro moderno, tudo é rastreado. Todos os erros são corrigidos e todas as escolhas têm consequências. Os maiores mistérios de hoje já não estão em cofres, mas em linhas de código e na decisão humana diante da tentação. Se queres mais histórias de crimes digitais, falhas bancárias e casos reais pouco conhecidos, subscreve o canal Arquivo Oculto e deixa a tua opinião nos comentários.